Tá frio aí, Helena? Tá, né? Aqui em casa ainda bem que tá batendo um solzinho aí. Daí já tá esquentando. Bom dia. Bom dia, meu povo. Adriana, pode começar, a aula é sua. Depois eu vou fazer a autoavaliação e depois a revisão. Pode começar. Você passa Oi? o vídeo, você passa o vídeo que eu te mandei? Eu não consigo colocar vídeo aqui, porque o meu não dá certo. Você Ah, pode, então peraí. Então eu vou ter que sair e passar de novo aqui, só um pouquinho. ou então você pede para algum. A Daniele não consegue passar vídeo, Daniele? Eu Bom tô com. dia. Bom dia. Acredito que sim. Quer me mandar no WhatsApp? Ah, já te mando então, só um minutinho, por É, favor, porque peraí. eu tô com um problema no meu Meet, que inclusive está caindo e travando um monte. Vou tentar aqui, professora, porque meu Tá? sinal da internet aqui é bem complicado, mas vou tentar aqui. É, porque eu não sei o que que acontece. Ontem deu um monte de problema. Segunda, então, caía direto. Ou uma outra pessoa que. Como é que vocês fazem? Vocês abrem o vídeo e daí compartilham para Então, no passar o caso, vídeo? nesse caso aí, eu vou passar só o vídeo que eu fiz. Uhum. Ah, eu mandei Não, para mas você. como é que vocês fazem para compartilhar o vídeo no Meet? A Dani, acho que a Só um Dani já pouquinho, vai. professora. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Só um pouquinho. Não, mas só para eu saber, vocês abrem o vídeo, daí vocês Isso, abre o compartilham. Meet, aí você abre o Meet, bem na frente ali que tem aqueles três ícones, tem uma flechinha para cima. Aí você clica nessa flechinha e daí aparece lá compartilhar a janela. Aí você escolhe qual que é a sala, o arquivo que você quer, daí para demonstrar. Não, o meu não tem esse ícone e essa flechinha, sabe? Eu acho que é isso. Ah, Projeto integrador. Matéria: Psicologia do Desenvolvimento Humano Infantil Adolescente. Professora Edi Marise Bach, aluna Adriana de Souza. Esse período de desenvolvimento é muito especial, onde o indivíduo deve ser cuidado, protegido e supervisionado. Esta fase da vida, alguns estudiosos defendem que ele vai desde o dia do nascimento até os 12 anos de idade, onde a transformação para a adolescência. A gente sabe que é um período mais longo. Resolução CFP número 017. No terceiro artigo, as especialidades a serem concedidas são as seguintes: psicologia escola versus educacional, psicologia organizacional do trabalho, psicologia de trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia clínica. Características para um bom profissional da área da psicologia: manter sigilo profissional, respeitar os limites de atuação, demonstrar a capacidade de raciocínio abstrato, cadastro realizado, ouvir ativamente, demonstrar a capacidade de controlar o corpo na situação adversa, para que o paciente tenha um certo conforto diante desses questionamentos. A avaliação psicológica, ela ocorre por meio de entrevistas
pais, cuidadores, professores e a própria criança ou adolescente. A orientação vocacional, ela decide um profissional, uma profissão, não é uma tarefa fácil, é difícil a decisão, pois pode causar nos adolescentes ansiedades, dúvidas, incertezas, aliadas ao medo por si só. Todos esses conflitos são ajustáveis, pois é sobre o futuro profissional que estamos falando. Já a psicologia infantil é a prática que se diferencia da psicoterapia do adolescente e do adulto, por seu caráter lúdico. A criança não possui ainda recursos para se expressar plenamente, através das palavras, as técnicas de acesso à informação não utilizadas como os brinquedos, jogos, historinhas, músicas e animações, criatividade pelo terapeuta psicólogo. A psicoterapia para os adolescentes, a adolescência é um período de transição que demanda adaptações, aceitação de novos papéis e elaboração de perda do lugar infantil. Que é um período de grandes mudanças emocionais, corporais, identificação com o grupo, experimentações e, por vezes, conflitos com os pais, professores e amigos. Essa mensagem do Mário Sérgio Cortella, ele fala: o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo. Obrigada. Uhum. Ok, Adriana. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a apresentação? Aliás, Adriana, você quer explicar mais alguma coisa? Explique. Dentro dessas características que eu coloquei no vídeo, claro que através do tempo a gente teve muito tempo para explicar esse vídeo, né? Mas assim, como eu fiz, as colegas desistiram do curso, acho que a gente poderia, até quero pedir desculpas aos colegas, que não foi um trabalho muito legal, muito bonito, porque eu tive que fazer sozinha, né, que as meninas saíram. Então, um trabalho de 5 pessoas, eu fiz sozinha, né? Mas eu gostaria de ter feito um trabalho melhor, assim, sabe? Faltou mais conteúdo, assim, tal, mas a finalidade e a mensagem, né, do trabalho, eu acho que foi bem concluída, né? Junto com as perguntas e o texto que eu mandei para ti, e mais o vídeo, eu acho que foi... acho que foi concluído, assim, sabe, professor? Eu achei que o texto foi muito legal e é isso que eu tenho para falar. Obrigada. Ok. Mais alguém quer comentar alguma questão sobre o trabalho da Adriana? Pessoal. Parabéns, Adri, pelo teu trabalho aí. Eu acompanhei aí conversando com você e foi um desafio, porque você fez sozinha todo o trabalho, o pessoal foi saindo. E um projeto integrador já é por si só um desafio, e você foi aí, fez e executou. Então, parabéns pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Ok, também, eu gostei bastante, tá, Adriana? A única questão que faltou foram as referências ao final, eu acho que você não colocou no último slide, né? Será que você tinha como colocar ainda ou não? Sim, eu tenho como colocar assim. Então, será que eu isso faltou, tá? Então, assim, da onde que você tirou a fonte, só colocar lá no último slide, referências e colocar as fontes. E daí você me reenvia, tá? Tá bom. O projeto integrador valia o 2, né? De 0 a 2, é isso, né, Daniele? Tá. Então, a tua nota... Não, projeto integradora não é 3? Não. É 2? É 2, Então, o teu nome completo é Adriana de Souza, né? Isso, aham. Você é do terceiro período? Do terceiro. Uhum.
Terceiro, deixa eu só mandar, já tô. Período, manhã, nota, PI 2. Eu só vou mandar para Obrigada, os Dani. professores, né, a tua nota. Então, ficou a nota 2, daí você só arruma aquilo ali e me manda novamente, tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. Imagina, né? Mas são desafios, né? E às vezes, né, a gente tem que se virar aí mesmo, se virar nos 30. Deixa eu só fechar um pouco essa janela ali que está dando reflexo. Só um pouquinho. Bom, então antes de eu. Alguém mais quer comentar? Eu queria só dar uma última palavrinha, professora. Pois não. Eu quero agradecer a Dani, que mandou o artigo para mim, que me passou o artigo, que foi um artigo bem bacana que ela me passou. E eu quero também agradecer a Angel, que ela me ajudou na elaboração do vídeo. Então, eu quero agradecer essas duas colegas aí, que foram firmemente, me ajudaram aí, eu só tenho a agradecer. Quero agradecer a vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Dani e Angel. Que te ajudaram aí, claro, é isso, né? A vida é isso aí. Eu estava lendo um texto, né, de Paulo Freire, e Paulo Freire tem 4 palavras. Ele é um pensador, né? As pessoas confundem ele. Lá atrás, ele foi um alfabetizador e tal, mas depois ele se transformou num pensador. Então, ele traz 4 palavrinhas bem importantes. Primeiro, né, o afeto, o amor. Depois, a humildade. Depois, a solidariedade, a ajuda. E tem muita gente que, lamentavelmente, nessa pandemia, não tem entendido isso. O ser humano ele tem que se redimir. Ele tem que se redimir, ele tem que entender, compreender, que é o momento de compartilhar. Tem muita gente que não está entendendo o que o universo está fazendo. Bom, colegas, vamos lá. Antes de eu vou fazer depois uma explanação rápida sobre os conteúdos. Por quê? Porque os conteúdos estão todos lá no AVA, todas as aulas foram gravadas. Eu peguei a aula de hoje, eu coloquei todo o material lá, e daí, como alguns acadêmicos tinham solicitado, eu coloquei vários livros em PDF. Então, quem quiser, baixa os livros. O que eu sugiro a vocês? Todos os livros que vocês forem achando em PDF, vocês dividam com seus colegas e vocês vão montando uma mini biblioteca já de livros em PDF, que já vai ajudando aí vocês, ok? Então, eu coloquei todos os artigos, daí coloquei vários livros lá que eu tinha no meu banco aqui de dados, coloquei a pergunta. Quem não respondeu as perguntas, responda, porque eu vou fechar todas. A partir de amanhã eu vou fechar todas as perguntas. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu vai ganhar falta, porque eu já dei um monte de chance. Eu até faço uma coisa que a instituição não quer, eu deixo, vou deixando. Já fui até chamada a atenção por isso, tá? Outra questão. A prova, ela tem 10 questões objetivas. Leiam com atenção. Vocês vão ler a prova, são todos os conteúdos trabalhados em sala. Nos artigos, em sala, nos slides, discutido, pesquisas que vocês fizeram. Então, eu não vou perguntar nada fora disso. Se tiver algum problema, alguma coisa, é só me avisar. Após a prova, eu vou agendar uma aula, depois que eu lançar as notas, tudo, eu vou agendar uma live para eu ler a prova, como eu sempre faço, tirar as dúvidas, verificar notas e tudo mais. Agora eu vou abrir para a autoavaliação, nós vamos procurar ser breves. O que vocês vão ter que responder nessa avaliação?
Se vocês cumpriram o que foi pedido para vocês, responder as perguntas, participar da live, fazer os trabalhos. Se a nota de participação de vocês é 1, tá? E algum feedback sobre as aulas, né? O que vocês acharam das aulas e tal, e se vocês têm alguma sugestão. Então, vamos lá, Adriana, pode ser você. A primeira da lista. Então, sugestão? Não, começa lá do início. Primeiro, a tua avaliação, entendeu? Todas as perguntas que eu fiz. Assim, as avaliações eu fiz todas, participação, acho que eu participei das aulas também. É que é para responder? Ih, acho que a Adriana está pifando. Adriana, você está pifando. Deu. Deixa eu colocar minha 4G aqui, peraí. Você tá encarangando aí do frio. Tô, até o dedo tá duro aqui. Uhum. Então, professora, foi as avaliações. Eu fiz todas as avaliações, participei das aulas, fiz a prova também, e eu só tô em dúvida, como tu colocou muito texto ali, muitos artigos, eu estou em dúvida quais artigos, assim, que a gente deve estudar para a gente fazer essa prova. Eu vou fazer a revisão e daí eu vou colocar aqui no Whats, no chat, tá? Tá ótimo. Mas, a princípio, é isso mesmo. Só tem que agradecer aí o material e olha que você deu material, hein, mulher? Você é animada, hein? Barbaridade. Eu passo material. Se o aluno não estuda e não pesquisa, eu já tive professor bem maldoso na minha vida, que não dava nada, você que se virava. Tá? E naquela época a gente não tinha nem acesso a nada e às vezes nem dinheiro para comprar o livro, não podia tirar cópia. Tá? Então, hoje, outro dia a gente estava discutindo, será que nós somos professores ou babá de aluno? Sabe, é verdade, né? Nós temos discutido isso no mundo educacional, né? Porque eu mesma, eu dou tudo, vídeo, dou todas as dicas, eu falo de toda a minha experiência, eu divido tudo que eu sei. Então, né, hein? O professor chega lá e diz, passa o link, se vire, né? Ok, então vamos lá. Qual é a sua nota, Adriana? A minha nota, deixa eu ver. A nota de participação. Mas, Adriana, você não acordou ainda, menina? Professora, nem dormia. Eu já estou acordada faz horas. Olha aqui, eu nem dormi direito pensando nessa tua apresentação. Falei, Jesus amado, acordava e lembrava. Ai, pare, para que esse sofrimento? Nossa Senhora. Eu acho que é 1. Ok. Alice está por aí? Sim, bom dia. Então, fale, Alice. Bom, eu participei de todas as aulas, né? Em todas as disciplinas eu sempre participo. Realizei todas as atividades propostas e todos os trabalhos. Eu acho que o que eu levo desse bimestre seria os conteúdos que eu mais gostei, né? Lógico. A análise gráfica do desenvolvimento, eu achei uma proposta muito legal para colocar em prática na aula. Também gostei de todas as propostas de trabalhos, eu acho que foi, além do conteúdo, foi uma oportunidade para mim de autoconhecimento também, e trabalhar questões de insegurança que eu tinha também, e agora eu acho que eu desenvolvi nesse quesito e também das minhas próprias competências. E o desenvolvimento da adolescência, acho que foi um conteúdo proposto de uma forma muito didática e que deu para desenvolver ali também novos conceitos, sobre esse tópico. Acho que foi bem significativo. Tá, Alice. Você tem alguma sugestão, alguma questão em relação às aulas, alguma crítica? Eu
acho que o sistema online tem, sim, os seus momentos difíceis, né? Os seus rompantes ali. A questão de comunicação com os grupos, eu acho que é uma questão ali que, se fosse para pontuar algo para ser melhor desenvolvido, seria isso. Em relação a esse contato, de trabalhar com o pessoal do grupo e com a prof também. Essa comunicação eu acabei me sentindo um pouco insegura em desenvolver, não sabia como agir ali em tudo. Mas a gente também passou por isso e deu super certo, então, só, né, futuro aí. Uhum. Isso aí é uma barreira, né? E pelo jeito a gente não vai, tu não vai mudar esse quadro tão cedo, né? Então, bom, ok. Angélica tá por aí? Angélica tá, depois eu falo com ela. A Cauane. A Daniele. Só um pouquinho, a Cauane. Cauane, você vai falar? Cauane? Então, você escreve ali no chat. Pode falar, Daniele. Então, professora, eu também fiz todos os trabalhos, estive aqui em todas as lives, foi tudo muito, muito bem desenvolvido, todos os trabalhos. A parte que eu mais gostei, que foi bem, assim, dinâmica mesmo, assim, onde eu me esforcei muito, foi a parte do projeto que a gente fez, né, no projeto da adolescência, onde foi abrir um campo muito grande, onde a gente teve que pesquisar muitas coisas sobre a adolescência. E todo esse material que a professora está passando esse semestre sobre a adolescência, o quanto isso é importante, o quanto a gente tem que ficar atento a esse campo, né, aos adolescentes, e todo o contexto, professora, das aulas, todos os debates que nós tivemos, todo o aprendizado aqui, foi tudo muito bom. Isso cresce a gente, cresce o conhecimento da gente, tudo que a professora tem passado, esses últimos 8 artigos ali, já li. Confesso para a professora, só falta 4. Ótimo, excelente. Fica para você. Ler ali, achei muito interessante aquele sobre a depressão, esse um dos artigos que a professora passou também da literatura dos pais, dos adolescentes também, muito interessante. E os livros, a professora, a gente vai fazer na biblioteca, porque eu acho que tudo é conhecimento. Então, a gente tem que ler, porque não adianta a gente dizer assim, mas eu não vou aprender, eu não vou tratar com adolescente, mas tudo é conhecimento. Então, eu vejo que a informação está aqui e a gente tem que aproveitar o máximo possível. Então, é isso, professora. Você tem alguma sugestão, alguma questão? Olha, professora, realmente, como a Alice pontuou, o online ele é um pouco difícil, né? Esse contato que a gente tem com o professor e com o grupo. Os trabalhos de grupo se tornam mais difíceis no online, porque aí todo mundo tem horários de trabalhos, remanejar, enfim, é todo um desafio. Mas, assim, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar a todo método. E é isso, professora. Mas eu acho que a professora passou tudo o que ela podia e até o que mais que ela não podia, né? Que foi esse plus aí que a professora passou desses livros, tudo que a gente pediu, a professora sempre esteve ali prontamente a falar. Então, para mim, tranquilo, professora. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer esse semestre. Ok. Tá? Uma coisa, né? Quem prestou bastante atenção na aula de Erik Erikson vai entender que você tem, para você ser psicólogo, para você ser terapeuta, você tem que ser profundo em todas as fases. Tá? Então, desmistifique isso na cabecinha de vocês, ok? Helena, quer falar ou escreve ali no chat? Né? Você fez tudo? Fez todas as atividades? E daí, Helena, quando é que você vai me dar um presente de falar comigo? Aqui no microfone? Hã? Quando é que você vai ligar esse microfone, danadinha?
Estou esperando, tá? Tá bom? Então, a tua nota é 1, a Helena é uma excelente estudante, faz tudo, né, Helena? Em todas as aulas, né? A Helena estuda muito. Estuda o dia inteiro ainda, Helena? Ela estuda o dia inteiro. E o caderno? Tá no... Deixa eu ver o caderno, mostra para mim. Tem um caderno. Anota. Que espetáculo, parabéns. Você sabe, Helena, que eu estou fazendo agora uma pesquisa, né? Eu dei aula em várias instituições, muito tempo, Helena, sobre a questão da leitura e interpretação de texto. E nós estamos com um problema bem grave hoje, né, que vem se arrastando há muitos anos, né, mas no mundo acadêmico, é a dificuldade do acadêmico, do estudante, de escrever. E eu fui ler alguns artigos, e uma das questões que os estudiosos colocam é fazer cópia, você ter um caderno e você anotar tudo, para você melhorar a escrita. Então, parabéns para você, Helena. Nota 10 para ti, tá? Tá bom? E a tua mãe melhorou? Mais ou menos? Ela está se tratando? Tá bom, qualquer coisa fale comigo, diga para sua mãe me dar notícias, ela não me deu mais, tá? Um beijo para você e para sua mãe. Ok, então, vamos lá. A Joyce a Joyce passou para a noite. A Karen. A Karen não tem mais, professora. Tá, é verdade. A Kathleen. Também não está mais. Deixa eu ver quem escreveu aqui. A Cauane, ok, Cauane. Tá. Vamos ver. O Lucas, está por aí, Lucas? Fale-me, Lucas. Bom dia. Bom dia, Lucas. Então, a parte que eu mais gostei da aula, assim, foi a questão do seminário, que foi ali que a gente conseguiu, tanto eu quanto o meu grupo, dar aquela desenvolvida legal, aquela toda que a gente teve para ir atrás do que queria e estudar a fundo, né, uma patologia relacionada também com a adolescência. A gente já acaba por cair pela questão da adolescência. Suas aulas mudaram minha visão um pouco sobre os adolescentes. Eu estou acostumado a ver os bichinhos aqui gritando muito doido assim, e agora eu entendo um pouquinho mais que nem somente porque eles querem botar melancia no pescoço, né? É porque é uma fase difícil, onde eles estão tentando identificar, eles se encontrar, e eles precisam desse meio, dessa doideira que eles fazem. Eu achei bacana, assim, a perspectiva. E a gente só se incomoda, no geral, assim, sem entender muito, a gente acaba só se incomodando. E a tua nota é 1, Lucas? Você fez tudo? Eu fiz tudo o que foi proposto, professor. Né? Tá, você tem alguma sugestão, alguma crítica? Não tenho do que reclamar. Não? Só agradecendo. Ok, muito obrigada. Então, né, se vocês lerem a história de Erik Erikson, ele foi fazer terapia, né? Na realidade, ele virou psicanalista porque ele foi se tratar. Ele perdeu o pai, ele entrou numa crise de adolescência, né? Que ele chamou de crise de identidade, que depois, mais tarde, veio o termo adolescência. Então, é isso aí, né? O adolescente precisa da nossa ajuda. Luísa. Oi, professora. Oi, Luísa, fale-me. Eu gostei muito, eu gosto das aulas da professora, acho que os trabalhos que a senhora passa são os melhores, assim, eu me sinto parte da sua matéria, eu acho que a gente consegue ver, entre aspas, na prática, a gente não fez o que a gente queria ter ido na escola, aplicado, ia ser muito melhor, mas eu gosto muito dos trabalhos, fiz tudo o que tinha que fazer, estudei bastante, eu estava acordando 1 hora antes da sua aula para estudar, porque... Parabéns! Mas você não ganha da Helena, porque a Helena estuda o dia inteiro.
Não, mas estava acordando mais cedo para estudar, porque assim que eu não fui tão bem no primeiro bimestre quanto eu queria ter ido. E daí fiz tudo que tinha que fazer. E como sugestão seria o EAD mesmo, que eu acho que presencial ia ser muito melhor, ia ser uma experiência muito mais Esse incrível sobre remoto os aí novos. judia de nós, né, pessoal? Eu tenho dia que eu fico Uhum. cansada. Ontem eu dei uma aula das 7 às 10:30 da noite. Eu saí daqui, olha, eu não conseguia quase nem tomar banho, com aquele frio ainda. Né? Judia, eu trabalho com EAD há muitos anos, desde 2000. Então, a aula online mesmo, você entrar no estúdio, por exemplo, você grava uma aula de 1 hora, ela dá uma aula, um tempo de 3 horas, você morre, você sai cansada, é muito cansativo, né? Mais alguma coisa, Luísa? Não, só isso mesmo. Muito bem, né? Parabéns aí. A Márcia, cadê a Márcia? Oi, professora, bom dia. Bom dia, dona Márcia. Vamos lá, que hoje nós estamos. Professora, eu estou aqui na guerra. Desculpa pela voz, mas eu fiquei bem derrubada, uma gripe muito, muito forte. Tá. Mas eu estou muito feliz por estar conseguindo chegar mais esse final de semestre e ter avançado, né, essa disciplina do desenvolvimento humano. Eu vejo que é uma disciplina que acrescenta, né? É uma disciplina que traz e trouxe, né, para mim um amadurecimento. E eu vejo que o quanto é importante, né, primordial a gente entender bem, esmiuçar bem todo esse conhecimento, porque os tópicos abordados, né, pontuando a presença da família, o relacionamento, a escola, a sociedade, toda essa fase, né, do desenvolvimento, de a compreensão, como que se dá cada fase, enfim, né, eu vejo que é um marco, né, esse processo, iniciando todo esse entendimento, né, é um rico aprendizado, e despertou, sou sincera em dizer que despertou em mim essa fase infantil, adolescente, e quem sabe, né, até se especializar. Eu fiquei muito satisfeita. Nesse segundo, nessa segunda proposta, eu gostei muito de estudar sobre a depressão dos adolescentes, porque é algo que, infelizmente mesmo, está em alta, e eu acho que todo esse processo agora do isolamento, infelizmente, foram gatilhos, eu acredito, né, professora? Era o empurrãozinho que faltava para piorar. Exato, eu ia até perguntar para a professora me corrigir se eu estivesse errada, mas a gente vai Não, mas observando é isso. assim, né? É uma coisa que já vinha se arrastando, né, Márcia? Exato, exato. É igual, né? Nós estamos aí na seca, que não chove, né? Então vai, quer dizer. Então, a mesma coisa, algo que já vinha caminhando. Então, verdade. a pandemia foi o empurrão que faltava para piorar a situação, né? Mas é verdade. Toda essa questão do se isolar, do se esconder, né, da automutilação, a melancolia, a nostalgia, o luto. Então, assim, todos esses detalhes, assim, foram muito importantes, e o que me destacou, eu concordo com a amiga Daniele, porque para nós foi um desafio aprender todo esse projeto, e como eu falei, eu fiquei muito, assim, triste, eu vou ser sincera, eu fiquei triste de ver o quanto os adolescentes se envolvem no alcoolismo, não imaginava, e também não tinha ouvido falar de um projeto específico, como eu falo, do alcoolismo, eles sempre abordam no geral, e a gente pôde esmiuçar, sabe, professora? E eu vejo, sabe, a disciplina, da professora, como que eu interpretei? Eu estava até pensando ontem nisso, né? Eu vejo assim... Pensasse em mim, ótimo. Pensei na professora, claro, professora, tem tantos materiais aqui, eu estou igual a Daniele, não consegui completar os 8 artigos, né? Mas eu estou lendo. Tudo que eu passei 20 artigos, olha, então... E os materiais... Vocês estão devagar. Eu gostei dos materiais, os livros, tudo, gostei da ideia. Eu já tenho uma pastinha aqui específica de guardar todos os livros em PDF, né? Gostei da ideia da professora, para a gente fazer um trabalho assim em grupo, né?
para a gente tentar aumentar mais essa proposta das nossas amizades aqui no grupo, né? Então, como acadêmica, professora, eu vejo assim, a professora Ana já até tinha dado para nós no primeiro período lá, quando ela deu sobre o desenvolvimento infantil. E eu vi aqui nesse artigo, e eu vejo assim, todos nós já aprendemos, professora, lá atrás, nos nossos períodos das escolas, sobre essa questão do crescimento, desenvolvimento, os comportamentos. Mas eu vejo que nessa disciplina, a professora, é onde eu falei que eu estava pensando na professora. Eu vejo que a professora é igual aquele leito do rio, e aí embaixo tem aquela cisterna, tem aquela água mais profunda, né? Então, quando a gente vai ver a sua prova, quando a gente vai ver a sua prova ela não tem esse contexto que todos já conversam e sabem, ela está dentro de uma visão que vai mostrar como que nós, acadêmicos, que estamos buscando essa profissão, né, estamos desejando essa profissão em buscar mais e conhecer mais. Então, eu vejo nisso nos materiais que a professora nos passa, que a gente vai buscar água na rocha, né? Vai lá embaixo. Sabe, professora? É verdadeiro o que eu estou falando. Por isso que eu pensei ontem, fiquei analisando essa questão da interpretação dessa disciplina, sabe? Eu fiquei muito satisfeita. O outro ponto que eu vejo é essa questão que eu não sei se seria uma crítica, eu não sei como que seria essa minha fala, mas esse modo virtual tem um lado bom, pelo menos para mim. A gente acaba se condicionando a ser um autodidata, né? Ter autonomia pedagógica, como Paulo Freire peça. Exato, professora, porque na faculdade é uma delícia a gente ter todos os colegas em volta, esse relacionamento, ampliar, né, as nossas tendas, ampliar nossas amizades. Porém, a gente fica muito assim naquele, vamos com todo mundo. Agora, aqui sentado sozinho, ontem, professora, eu fiquei das 3 da tarde até 8h30 da noite, fazendo um trabalho que a gente está elaborando aqui de um relatório acadêmico. Então, eu falo assim, eu acho que eu não ficaria esse tempo tão dedicada se tivesse esse modo assim, mais presencial, sabe, professora? Tem um lado bom e tem um lado ruim. E, pelo menos eu, Márcia, eu me sinto assim, indo buscar água bem mais na rocha, bem mais lá no fundo, sabe? É isso, professora, agradeço, viu? Agradeço pelo esse tempo, por esse conhecimento que a professora passou para nós. E isso é uma verdade, sabe, Márcia? Porque eu também estou mais... eu adoro pesquisar, né? Uhum. Todos os meus professores sempre falaram, falavam de um livro, eu já ia atrás, eu já sempre fui assim, desde criança. A professora falava uma coisa, eu deixava meu pai quase louco em casa. Então, às vezes, a gente não tinha, né? Eu fiz a minha mãe comprar uma enciclopédia, tadinha, não sei quantas vezes, né? O homem ia uma vez por mês lá cobrar, né? Ia na porta cobrar, vendia os livros, e daí ia na porta cobrar, né? Então, né, eu sempre gostei muito, eu acho que... E é esse o objetivo, né? Meu objetivo é esse, que o estudante, ele se torne um pesquisador. Eu acho muito triste, eu fico muito triste quando eu chego lá no 9º, no 10º período, e aquele estudante, ele não tem vontade de melhorar um slide, ele não tem vontade de melhorar um relatório, ele não tem vontade de melhorar a postura dele. Eu, no meu último ano de psicologia, eu deixei meus professores quase loucos, porque eu queria arrancar tudo que eles sabiam, né? Então, eu acho muito triste, porque se esse profissional está terminando um curso e ele não tem motivação nem para melhorar, sabe, como você se questiona, Márcia, eu também me questiono, aonde nós, professores do curso, estamos falhando. Eu tenho pensado muito sobre isso. Mas vamos lá, vida que segue. Milene Ribeiro. Bom dia, professora. Bom dia, Milene, fale-me. Então, eu também fiz todas as atividades, né, de frequência, toda semana. Assisti todas as aulas também. E sim, achei super interessante tudo que a professora passou sobre a depressão na adolescência, sobre desenvolvimento. Acho que foi muito importante também, até para ver por fora, assim, como realmente as coisas estão.
que às vezes a gente às vezes se perde, mas quando a gente começa a estudar de novo e ver que realmente isso não é só um estudo que está ali mesmo, é algo real que está aqui na nossa frente, sabe? Eu comecei a ver, assim, como realmente tá feio em questão da adolescência também, ainda mais agora com a pandemia. Mas é isso, professor, eu acho que também em questão EAD, em questão que eu posso dizer que está sendo um pouco ruim, mas tem seus lados bons também, como a Márcia falou, e eu acho que é Tem, isso. né? E assim, né, não querendo entrar muito nessa questão, mas vocês estão vendo, né, as batidas que a polícia faz é tudo adolescente aglomerado, né? Sim. Né? Tudo. Eu fui olhar. Eu não sou muito de ver essas notícias, final de semana eu fui ver, né? Mais de 100 grupos, tudo adolescente, né? Então também é uma forma de rebeldia, né? Eles também, né? Mas vamos lá. Renata. Bom dia, professora. Bom dia. Tá Como muito você frio aí, Renata? Aí tá? não Tá é, 9, né? tá É? 9 graus. Não, tá frio sim, tá 9 graus aqui, tá bem gelado. Mas o dia tá lindo. Uhum. Então, professora, como você propôs, tudo que foi posto no AVA foi respondido, foi lido. Eu acredito que a construção da sua matéria agregou e muito, porque todos nós vivemos já a fase da adolescência e realmente estudar essa fase fez compreender muita coisa, tanto da minha vida quanto da vida da minha filha, né? Eu tenho uma adolescente em casa. Amei os teóricos que você trouxe, são voltados à psicanálise, é algo que eu gosto muito, e percebi que você também tem uma quedinha pela psicanálise. E, enfim, professora, a proposta que você trouxe de criarmos um projeto que fôssemos estudar sobre ele, se desenvolver sobre ele, contribuiu demais. Eu acho que essa liberdade que você nos deu foi muito gratificante, e seria isso. Fiz os meus resumos, como de costume, e, enfim. Ok. É isso, professora. Muito bem, muito bem. A Vivian. Eu acho que eu vi a Vivian Oi, por aí. professora, eu tô aqui sim. Ah, tá. Fale, dona Vivi. Certo. Bom dia, gente. Bom dia, professora, também. Bom dia. Então, sobre o artigo e todos os demais materiais, eu olhei ali, né? Eu fiz resumo também, porque eu gosto de estar marcando, sabe? Escrevendo algumas citações também. Fiz todas as atividades de frequência e desse desenvolvimento infantil do adolescente, né? Deu para entender e interpretar certinho todo o conhecimento dessas fases, né, que são muito difíceis, assim, mas eu gosto muito de estudar sobre isso, sabe? Porque eu sempre tô no meio dos adolescentes também, então eu gosto muito de estudar sobre isso mesmo, e de entender mais também. No seminário também, todos os grupos melhoraram, foi muito legal ver esse desenvolvimento da turma, e a gente mostrou, né, uma patologia que foi bem interessante mostrar para os colegas aqui. Então foi bem tranquilo para mim e eu estudei bastante também aqui. Ô, Vivi, você tem alguma sugestão, alguma crítica? Fiquem à vontade. Quem não, de repente, quiser me passar o e-mail, falar alguma coisa, fiquem à vontade, pessoal, por gentileza. Não, Vivi? Não, professor, tudo certinho. Marise, tá por aí? Não? Anneli, eu acho que é a Anneli. Não? Bom dia, prof. Ah, tá aí. Então fale, dona Anneli. Sim, aham. Eu queria agradecer a todo o conteúdo que a professora passou, todos os materiais, foi muito enriquecedor durante todo esse período. Eu participei das aulas e respondi todas as atividades e todos os trabalhos propostos pela professora. Muito obrigada. Uhum. Você tem alguma sugestão, alguma questão, Anneli? Não, prof. Não, tá tudo certo? Você sobreviveu? Tudo, aham. Sobrevivi. Eu acho que todos nós, né, estamos nessa questão aí da nossa sobrevivência. Então, mais alguém Sim, quer aham. comentar alguma coisa? Não?
Então, para fechar, né, eu vou fazer a revisão lá, vou fazer uma revisão, hoje a gente vai se estender um pouco, tá? Depois eu vou chamar vocês para uma última live, né, para revisar a prova, eu gosto de ler a prova depois com o acadêmico, porque às vezes eu também erro, né, eu procuro, né, eu ganho parabéns lá do pessoal do IAD, que eu faço algumas provas, mas às vezes, né, vai uma virgulinha, uma vírgula lá fora do lugar lá. Mas assim, né, o que eu penso em relação à psicologia do desenvolvimento? Ela é a base da psicologia, não adianta. Né? Você tem que entender todo esse processo. Eu não me prendi a nenhuma abordagem, tá? Mas é claro que eu trouxe mais uma linha psicanalítica. Não deu tempo, uma coisa que eu achei que ficou faltando, faltou eu falar um pouco sobre o psicodrama também, algumas coisas assim, mas eu estou bolando aí um cursinho básico, alguma coisa assim. Não dá tempo para falar tudo, porque é muita coisa, tem muitos teóricos, né? Mas o mais importante é o quê? Vocês entenderem que o quê? Que você vai ter que pesquisar a vida inteira, ler a vida inteira. Por quê? Porque o nosso objeto de estudo é um objeto inacabado. Ele é inacabado. Hoje você escuta uma coisa, amanhã você escuta outra. Vem o Freud fala uma coisa, a Melanie Klein fala outra, a Ana Freud fala outra, então, né, escreve outra, enfim. Tá? Então, nós estamos lidando, né, com isso. E nós temos que separar o joio do trigo. Cuidar, né, cada vez mais no sentido de que você está lidando com o ser humano, que ele pensa que eu tenho que respeitar a maneira dele ser. Eu acho que a sala, ela melhorou bastante, né? Ela cresceu em todos os sentidos, e que se eu não aceito as diferenças dentro de uma sala de aula, como é que eu vou ser psicóloga? Quero que vocês pensem sobre isso. Tá? Aí, como que eu vou ser psicóloga? Outro dia eu ouvi de uma turma, professora, a senhora é uma pessoa resiliente. Eu sou resiliente. Às vezes eu me imponho, às vezes eu recuo, às vezes eu escuto. Mas, gente, se o psicólogo ele não for resiliente, ele não pode ser terapeuta. Quanta coisa que eu vejo, como o Lucas falou ali de adolescente, que eu acho um absurdo. Se eu fosse colocar a minha opinião, eles nunca mais iam olhar na minha cara. Mas aí eu entendo. Eu vou escutar eles. Ok? Então, vamos lá. Parabéns pela turma, continuem assim, né? Vão em frente, não desistam, tá? Não se prendam às coisas ruins que estão acontecendo no planeta, porque tem muita coisa boa acontecendo no planeta. Tem muita coisa boa acontecendo no planeta. Então, nós temos que buscar um equilíbrio. Cuidado com o que se escuta. Tem gente que quer que, se o ser humano não morrer de Covid, eles querem destruir o ser humano por dentro. Então, nós temos que nos salvar aí. Ok? Bom, eu vou falar agora sobre os artigos. Pessoal, aqui eu coloquei um anais, tá? Não dá para colar ali. É um material que se chama Anais, né, do Colóquio de Psicanálise. Esse aí é mais para pesquisa de vocês. Eu estava pesquisando sobre Melanie Klein e achei esse material e quis compartilhar com vocês. Tem vários ali, quem é a Renata, que gosta da psicanálise, Renata? Ali tem vários, né, que tem uma predisposição para psicanálise, aquele material ali é excelente.
Então, é material de pesquisa. Os livros que eu postei são todos materiais de pesquisa. Aí tem aqui o artigo 1, que vai falar sobre a questão da identidade, da narrativa, do desenvolvimento na adolescência. Isso aí nós discutimos bastante. Ele vem só trazer a fundamentação teórica. Daí eu tenho o artigo 2, que é a construção social, que é a dos livros lá para os pais. Tá? Então, isso é importante dar uma olhada. Aí tem uma proposta de psicoterapia com crianças e adolescentes e acolhimentos. Ah, pessoal, eu lembrei de uma coisa agora, ainda bem que eu lembrei que eu fiz a prova de vocês diferente. A prova de vocês, puxa, que ainda bem que eu lembrei, vocês iam me matar. Eu coloquei uma questão discursiva, é um estudo de caso. Tá? Então, é um estudo de caso e lá é sobre uma proposta de atendimento. Então, aqui vocês têm esse material ali, nós falamos bastante sobre proposta de atendimento. Tá ok? Então, pensem lá, né? É um estudo de caso. Agora que eu lembrei, eu coloquei uma questão discursiva na prova de vocês. Aqui sobre a automutilação também, né, que nós discutimos. Esse texto ele é bem importante. Né? Gente, outro dia, olha, uma paciente me mandou um monte de foto, ela se automutilando. Pensa a quantidade de sangue. Então, às vezes, a gente acha que isso é só no YouTube, que é só na televisão, mas está aí, é caso real. Infelizmente. Mas, né, vamos lá, vida que segue, vamos encarar. Aí eu tenho o texto lá, né, sobre depressão e adolescente. A depressão na adolescência, uma problemática nos vínculos. Que isso também é um assunto que foi bem debatido, vocês também trouxeram essa discussão. Isso aqui não, desenvolvimento infantil, eu não sei por que está aqui. Se eu coloquei lá no AVA, foi por engano. Aí aqui tem um texto que ele traz um estudo de caso, né, que é do Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Portugal, que eu gosto muito do ISPA, Instituto Superior. Isso aqui é um estudo de caso, né, que nós discutimos. Vamos ver se eu consigo copiar. Então, nós temos aí. Tá? Aí tem sobre o Facebook, tá? Que é uma pesquisa que nós discutimos, a questão das redes sociais. O isolamento e a solidão, também que é do Instituto Universitário, né, de Ciências Psicológicas e Sociais. Quem quiser, siga esse instituto. É muito bom, né? Aí tem um texto lá sobre orientação profissional, que não, eu deixei mais sobre como sugestão. Eu não consegui discutir a questão da orientação profissional com vocês do adolescente, mas vocês terão uma disciplina específica sobre isso. Então, não ficou no prejuízo. Aí tem as redes sociais e o adolescente. Tá?
sobre as redes sociais e o adolescente. E daí tem um aqui que é um livro, né? Os outros são livros, né? O desenvolvimento humano. Então, os livros ficou mais para vocês pesquisarem, tá? Sobre Erik Erikson e Melanie Klein, eu não fiz nenhuma pergunta específica na prova, porque, na realidade, nós trabalhamos eles dentro de todo o contexto, né? Dentro de todas as discussões, todos os contextos, nós trabalhamos todos os teóricos, né? Nós fomos lá e demos uma pincelada em todos os teóricos, porque essa disciplina ela tem como trabalhar de uma maneira geral. Os teóricos vocês vão trabalhar dentro das abordagens aí mais específicas, que vocês têm as disciplinas aí da psicanálise, da Gestalt, da TCC e tudo mais. Ok? Agora eu vou dar uma repassada nos slides. Alguma pergunta até aqui? Não? Lá na pergunta dissertativa, vocês escrevam, descrevam como que vocês iriam resolver como psicólogos aquela questão, ok? Cuidado para não entrar no achismo. Eu vou dar uma repassada, né, nos slides. Deixa eu abrir todos aqui. Professora, eu estou com uma dúvida. Só queria saber sobre essa questão que é para nós escrever uma... Eu não vou lembrar o que eu perguntei, amiga. Não queria, eu só queria saber se tem que colocar citação, se tem que se colocar citação de algum teórico. Ótimo, boa pergunta, deve, mas sempre lembrando utilizar dentro das normas, cuidado, né? Eu corrijo o material do EAD, lá na Uniandrade, que os alunos, quem estuda EAD, que nós estudamos remoto, né? Quem estuda EAD, e eu vejo que muitos estudantes vão lá no Google, copiam a questão e jogam lá. Então, fazer uma construção, né? Você pode trazer algum teórico, de acordo com o teórico tal, você pode trabalhar em qualquer abordagem, tá? Pode usar assim, Márcia. Tá bom, obrigada. Tá? Mas sempre lembrando de colocar o autor, tá ok? Nós temos que tomar muito cuidado nessa questão. Às vezes o estudante, ele copia por ingenuidade. Eu vejo sempre isso. Eu não sou tão carrasca nesse sentido. Então, a revisão da Melanie Klein e do Erik Erikson, eu não vou entrar tanto nisso. Bom, já abri aqui. Se eu travar, eu volto, tá? Porque ontem eu comecei a abrir os slides, começou a travar tudo. Vamos ver. Então, eu vou dar uma repassada, né? Que eu acho que nós conseguimos discutir bastante a questão do adolescente. Eu penso que vocês não terão problemas aí na minha disciplina. Bom, a adolescência, né, é um período de transição, de conflitos, entra aqui o amadurecimento psicológico, a puberdade, o início da adolescência, né, a questão do início, a média e ao final. Aqui nós temos as mudanças físicas de acordo com as questões hormonais, genéticas, os hormônios, a maturação sexual, o desenvolvimento físico, o crescimento, a altura, o crescimento, né, o início da adolescência, as características sexuais,
as bem avançadas, o crescimento, tá? A comparação, né, com a questão dos normais, dos não normais, os problemas filosóficos, políticos, os questionamentos, a questão intelectual, preocupar-se aqui com as mudanças do corpo, da imagem, da autoimagem, da adolescência, da identidade, da autoestima, as crises de relacionamento com os pais, com os pares, com os colegas, os namoros, as relações entre homem e mulher, outros modelos, né, de pares que temos, a questão da sexualidade, a saúde psicológica, os questionamentos, quem sou eu, os riscos de saúde hoje, lamentavelmente, a depressão, a automutilação, a ansiedade, o suicídio, o homicídio, acidentes. E aqui as referências. Então, essa foi a nossa primeira aula. Ó, já parou ali, ó. Eu vou ter que entrar e sair de novo, tá? Fiquem aí. Senão eu não consigo. Vamos com calma que nós conseguimos terminar a aula. Vamos lá, pessoal. Até meio-dia eu termino. Tá uma piada isso aqui também. Fazer o quê? Então, lá no segundo, o segundo slide, na realidade, ele é uma repetição do primeiro, um pouco mais aprofundado. Então, ele vai trazer aqui a questão da Organização Mundial da Saúde, que é de 10 a 20, a ECA de 12 a 18, sabe essa briga, e a psicologia, que é até 24, essa briga aí que eu não sei porquê. Então, mudanças, dúvidas, descoberta, insegurança, conflitos, a puberdade, a questão dos meninos que vão descobrindo o seu corpo, as meninas, e às vezes entram em complexo, né, de inferioridade, se sentem aqui inferiores. Ó, já estou bloqueada de novo, mas vamos lá, vamos tocar a aula assim que a gente já termina. Tá? Aí eu vou ter aqui a questão dos hormônios, as variações de humor, agressividade, felicidade, tristeza, agitação, euforia, preguiça, condutas contraditórias, a sexualidade, alguns com desenvolvimento acelerado, outros tardio, outros a questão do desenvolvimento cognitivo, a identidade, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a socialização, a separação progressiva dos pais, né? Daí a casa cai, o pai e a mãe, né? Os cuidadores já não são mais os fofinhos. Eu acho muito interessante, né, de nós nos aprofundarmos nisso, nesses 3 lutos, a perda do corpo, da identidade e a perda da relação com os pais. A formação da identidade, as relações afetivas, profissionais, o papel social do adulto, o gênero, que eu não entrei muito nessa questão, porque vocês acabam discutindo isso em outras disciplinas, a questão do papel da mulher, do homem, né, e outros modelos aí de vida, sexualidade, a produção, essa sociedade ainda
muito machista. E eu tô parada lá, né? Vou ter que... Quer ver como ele não vai permitir? Não. Fiquem aí, não saiam. Hoje à tarde eu vou lá na Uniandrade, sabe? Agendei um horário para ver, porque não sei por que que trava tanto esse meu Meet. Bom, vamos ao slide 3. O slide 3, ele vai trazer a questão da saúde, né? Eu gravei nessa aula para vocês, porque foi quando vocês tiveram lá o congresso, tá? Então, a saúde é o bem-estar físico, mental, eu tenho que pensar nesse, né? Eu tenho que pensar aqui na totalidade. A questão aqui do bem-estar físico, mental, social, né? O estado de ausência, de doença. O conceito de saúde mental, né, entre crianças e adolescentes, claro, colegas, nós temos sempre que lembrar que tudo vai depender da abordagem que você utilizar. Mas nós temos que sempre ir lá no CID-10, nós temos que também ler os documentos da Organização Mundial da Saúde, o que a Organização Mundial da Saúde nos traz, o que está sendo discutido no momento, trazer a visão clássica, mas trazer aí os autores contemporâneos. O que é esse cérebro do adolescente, essa neuroplasticidade? O suicídio, né, é uma causa de morte, aqui bem, cerca de 90% dos transtornos são transtornos mentais. Aí eu não gosto muito de falar de estatística, porque ela vai mudando e agora muito mais, né? Está meio complicado aí. Então, tem aqui alguns dados estatísticos que eu deixei, as dificuldades aqui, o preconceito, o estigma, né, o diagnóstico, a busca pelo culpado, a rede de apoio, a prevenção, os transtornos mentais, o ambiente familiar, a dificuldade financeira, o abuso e a violência, as substâncias, né, que eles usam aí, né, que vocês falaram, a tentativa anterior, qual foi a tentativa anterior de suicídio, quais foram as causas? A idade, o gênero, as regiões, a religião, as tendências seculares, é aquilo que estimula ele, tá? A OMS, o terço, né? Um grupo, os países industrializados, o suicídio, o homem, os meios mais letais, o paradoxo, as tentativas de suicídio maior em mulheres, tá? As taxas de suicídios amplamente entre os países, os fatores de riscos, a religião, né? Nós temos religião aí, principalmente as muçulmanas, Você vai numa pregação, né? E daí o pregador fica dizendo que o céu é maravilhoso, né? Tem que cuidar aí, né? O que se fala. As tendências seculares, o aumento de taxa de número absoluto de suicídios, as mudanças sociais, o desemprego, as redes sociais, né? Essa negatividade aí, essa visão negativa de mundo, né? Suicídios, as tentativas graves aí, e
importante aqui, né, estudar realmente as causas, os riscos, a prevenção do suicídio, que nós já trabalhamos bastante, a questão da automutilação, identificar a declaração verbal, oferecer apoio, orientar a família, encaminhar para serviços especializados, a automutilação, que é uma agressão para evitar a dor maior, essa dor interna, o manejo. Aqui, olha, pessoal, tem que buscar ajuda psiquiátrica também, né? Tanto na depressão mais profunda, no suicídio e na automutilação. Os métodos de autoagressão são vários, né? Os sintomas, os transtornos. Quem leu aquele artigo lá de automutilação, ele é muito bom, porque foi feita uma pesquisa, foi ouvido adolescentes. A questão aqui interpessoal, né, do reforço positivo, cuidar para não punir, né, se pune demais, as lesões aqui, então ele vai para evitar o sofrimento. Aqui, né, o que ele acaba fazendo, dos sinais aqui, alteração comportamental, agressividade, irritabilidade, mudança no desempenho escolar, isolamento, agitação, oposição, alteração do apetite, sonolência, desatenção, o cyberbullying, né, que nós já trabalhamos bastante, a questão do bullying, esse aqui é o da internet, tem que ficar atento, né, começam a se agredir ou manipular. E aqui tem a calúnia, a difamação e a injúria. E existe a lei do bullying. Pesquisem sobre a lei do bullying. Aqui os incidentes mais comuns, expor a intimidade, o WhatsApp. Outro dia eu vi um dizer bem interessante no Instagram, né? O WhatsApp não é pinico. Ai, gente, cada uma, né? O WhatsApp não é pinico. Não sei o que o cara estava com raiva, né? Aqui os mandamentos contra o cyberbullying, né? Sempre quem tem filhos acompanhar, eu acho que a psicologia ela tem um papel preponderante de realizar campanhas. O Hospital de Clínicas, eu não vou lembrar o ano, os pediatras se uniram, os médicos, e fizeram uma campanha. Procurem, pessoal, na internet, se esse trabalho ainda continua no Hospital das Clínicas. Muito interessante isso aí. A definição de cyberbullying, que é o bullying online, aqui o ato de agressão, aqui as curiosidades, né, que eu coloquei aqui, e aqui é um resumo do cyberbullying. O que ocorre na internet, começa com... Às vezes a pessoa é perturbada, ela pensa diferente, ela é radical, ela quer que o outro pense igual a ela, a depressão, isolamento, autoestima, contar para um responsável, tomar providências. Por isso que os pais têm que vigiar, sim, as redes sociais, não é caretice. Às vezes começa com uma simples brincadeira e vai até vias de fato. Eu não fiquei paralisada, que bom. É que agora não tem mais ninguém dando aula, só eu, daí ele vai. De manhã acho que é muita gente usando. Eu acho que só falta essa, deixa eu ver. A depressão na adolescência. Então, a depressão na adolescência, né? Quais são as causas? O vazio, a angústia, o medo, a doença da alma, a dor, né? Parece que a alma está doendo. Nós temos aqui uma visão universal. Deixa eu só tirar aqui.
uma visão universal da Organização Mundial da Saúde. Nós temos, né, que é um órgão que nós temos que sempre pesquisar, ver, né, o que eles estão pautando sobre isso, quais são as últimas notícias, as estatísticas. Aqui a melancolia, a nostalgia, o luto, né, quais são as circunstâncias aqui. O bullying, o cyberbullying, a homofobia, conflitos, violência sexual, natureza, baixa autoestima, características, né, perda de energia, apatia, retardo psicomotor. Às vezes tem muitas pessoas que têm depressão, que além de fazer o exercício físico, elas precisam, tá? Elas precisam de ajuda de fisioterapia. Sabe, a coisa fica tão grave, principalmente em idosos, que às vezes precisa fazer de fisioterapia. Perturbações de sono, nós temos aqui o Hospital Hippo, que ele faz, né, uma análise do sono, mas é mais neurológico. Eu já fui lá, porque eu tinha labirintite, né, você fica dormindo, eles ficam te assistindo lá. Mas eu penso, né, que seria interessante, né, às vezes até ter um acompanhamento de um psicólogo aí nesse trabalho. Dificuldades de concentração, queixas físicas, uso abusivo de álcool. Uma coisa que tem percebido muito hoje, o adolescente adoentado. Muitos adolescentes já com gastrite, sabe, doença já avançada aí. Nós temos que pensar o quê? No diagnóstico, ele é leve, ele é moderado, é grave, pensar na ajuda do psiquiatra, não acontece, né, com ninguém. A vida encontra incontrolabilidade. Às vezes você tem que aceitar aquele fato. Tá? Não tem, a pessoa morreu, e daí? Não é que você... a gente chora, uma coisa que eu já falei para vocês. Você vai... Cada um escolhe o tempo de chorar. Então, você vai chorar a vida inteira, você vai chorar um tempo, né? Ontem eu atendi uma senhora que o marido morreu de câncer. Ela só chora, ela está 2 meses dentro de casa chorando. Está difícil de tirar ela desse choro. Então, eu falo, você tem que chorar até esvaziar. Mas você também tem que se ajudar aí nesse sentido. A questão de não negar os comportamentos, os sentimentos fisiológicos, pesquisar essa questão fisiológica para depois verificar as outras causas. E os estresses aí, então, às vezes, a pessoa não presta atenção, mas ela está rodeada, né, de micro-organismos que estão levando ela ao estresse. O início da adolescência, mais comum nas meninas, as famílias de adolescentes deprimidos já, né, já vai ter uma tendência. Aqui a ansiedade, a negligência, o TOD, né, o TDAH, o transtorno opositor desafiador. Aqui nós temos, então, análise funcional, o controle, o manejo, as cognições, a assertividade, os objetivos ligados a um trabalho focalizando diretamente a criança, trabalhar aqui também juntamente com a criança, o adolescente. Eu penso que o Erik Erikson ele trouxe uma grande contribuição para nós dessas fases. O bullying, né, o ato de intimidar, né, o fortão vai lá para cima. E indicadores, né, que essa pessoa está sofrendo, ela está sendo alvo de bullying. Ela está sofrendo alvo de bullying aqui. Tanto o agressor quanto o agredido precisam de ajuda. Então, demonstrar falta de vontade, sentir-se na hora de ir para a escola ou ir para algum lugar, começar a ter dor de barriga, dor de cabeça, pedir para trocar de escola, ter medo,
ser sempre levado à escola, trajeto entre a casa e a escola, o baixo rendimento, roupas, chegar muitas vezes em casa machucado, tornar-se uma pessoa fechada, angustiada, manifestações de baixa estima, chegando gritando socorro, né, durante o sono, perder, né, às vezes perde o apetite, perde pertences, pede dinheiro porque está sendo coagido, evitar dar desculpas, tentar ou cometer suicídio, aí também a automutilação. O bullying na escola é um dos mais comuns, né? Por isso que tem vários trabalhos aí, diga não ao bullying. A questão da intimidação, quem faz o bullying? O poderoso. Mas, no fundo, lá dentro, ele não é um poderoso, né? Ele está com a baixa estima também. Quem são as vítimas aqui? Os inseguros, né? Têm dificuldades, não têm poder egóico, não conseguem se defender. E, às vezes, os adultos aqui, como nós já discutimos, muitas vezes, não prestam atenção aí nesses problemas. Então, o tratamento pode ser através de medicação ou com a ajuda do neuro ou do psiquiatra, psicoterapias diversas, ou a terapia cognitiva ou interpessoal. Aí a abordagem aí é indiferente. E aqui as referências. Apresentação. Pessoal, era isso, né? Eu acho que está todo o material lá, todas as aulas foram gravadas, as aulas estão lá no meu canal do YouTube também, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Então, eu vou parar a gravação. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Nós vamos ainda nos ver aí na revisão da prova. Tá joia, doutora. Muito obrigada. Ótima semana para todo mundo. Boa prova para todo mundo. E nos vemos na próxima, professora.